Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diário Constante. Muito prazer para você que está chegando aqui agora. Começou talvez por esse diário. Eu sou o Marco, sou psicólogo clínico, sou psicólogo da área do esporte também. Sou pós-graduado em prática baseada em evidências e sou pós-graduando em psicologia organizacional, neurociência e gestão de riscos psicossociais. E eu estou aqui com vocês hoje para que a gente fale um pouquinho, né? Eu sei que eu costumamente falo essa frase, mas acho que esse vídeo vai ser curto hoje. Eu quero falar contigo sobre espera, paciência, uh, e o quanto que a nossa relação com o tempo, às vezes não é nem com o tempo, mas a nossa relação com o esperar, a nossa relação com as coisas que não são tão instantâneas, podem estar moldando e podem estar influenciando no modo de como você leva a sua vida e no quanto que você se mantém e permanece constante com as coisas. Então, eu vejo que hoje a gente tem um anseio muito grande, né, de querer ser logo, de querer ter, de querer conquistar, de querer manter, de sempre querer mais, cada vez mais, né? Tô arrumando o microfone aqui. De querer sempre ser, e o quanto antes, né? Eu vejo que às vezes até é uma intensidade assim descabida, sabe? E injusta conosco. Porém, esse tipo de processo, muitas vezes, né, essa ilusão de ser algo em um futuro próximo, em um futuro distante, e não só no futuro, né, mas no agora, de querer acordar, de querer continuar seu dia, trabalhar e se esforçar ao máximo e achar que tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso porque muitas vezes a gente atribui o nosso sucesso como algo que vem a acontecer apenas por conta do nosso esforço. E nesse vídeo de hoje, então, dando só essa contextualização, eu quero falar sobre isso com vocês. Porque o nosso sucesso ele é muito variável, o sucesso de cada um é muito variável e varia muito para além do esforço. Né? O meu sucesso, o seu sucesso, aquilo que você procura, aquilo que você está disposto a alcançar, vai para muito além do seu esforço. Logicamente, a sua disposição de tentar, de continuar, de encarar, de tentar fazer, é algo crucial, é algo muito importante, essa disposição de se pôr à disposição de tentar, de jogar, né? De tentar mesmo. Agora, qual que é a sua relação com o processo? Né? Então, essas ilusões, essa querer ser muitas vezes tornou o tempo um inimigo. Tornou o tempo uma coisa que, é muito tempo para eu conseguir. É muito tempo, vai demorar muito para eu, sei lá, implementar esse hábito. Vai demorar muito para eu conquistar isso. E a ideia disso tudo é que quando a gente fica tão preso nessa pressa por viver, nessa pressa por ser, acaba que, contraditoriamente, se a gente for observar, a gente reclama que o tempo passa muito rápido, mas ao mesmo tempo a gente quer que passe rápido. Tá demorando muito, nossa, o tempo passa muito rápido, meu Deus, e sabe, e é uma agonia muito constante. E a grande questão que eu quero trazer para você, o tema central mesmo, é como você se relaciona com os processos da sua vida. Porque, pessoal, eu acho que é crucial a gente entender aqui. Eu não sei qual que é a sua jornada, eu não sei qual que é o seu objetivo. Comenta aqui embaixo qual que é o teu objetivo, tua jornada que tu tá percorrendo. Mas vai demandar tempo, bicho. E eu não tô aqui falando para passar pano para você, para dizer que você tem que sentar, esticar os pés numa cadeira e falar assim: "Ah, o Marco falou que vai demandar tempo, então eu vou esperar, né? Eu vou ficar sentadinho aqui, vou ficar esperando acontecer". Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero mostrar para você é que, por mais que demande tempo, a sua relação com o tempo vai ser o fator determinante. Porque muitas vezes a gente está tão preocupado em atingir, em ser, em conquistar, que a gente esquece que tem um caminho adiante. Que a gente esquece que tem um caminho a ser percorrido. Então você quer muita coisa, você quer ser algo, você quer se formar, você quer aquele emprego. Mas você está disposto?
a conquistar. E quando eu falo disposto, é lidar com o processo, é encarar todos os aspectos do processo. Que aí sim, encarando os processos e entendendo o que eu vou trazer para vocês aqui hoje, vai ficar cada vez mais nítido e cada vez mais claro o porquê que é importante sustentar esses processos. Ok? E aí também entra uma questão, pessoal, que é até um pouco de filosofia, né, que dá pra gente discutir, que é o processo de entender que a gente reclama do tempo não ter tempo, mas ao mesmo tempo a gente não sabe esperar. Logo, é crucial a gente entender, no sentido até um pouco filosófico, qual que é o sentido da nossa vida. Qual que é o sentido do que a gente realmente quer construir. Né? Então, por exemplo, sabe, no passar do tempo, no decorrer dos anos, o que você quer daqui a 10 anos? O que você quer colher daqui a 10 anos? Esse vídeo ele é um convite, cara, para tentar te fazer imaginar isso. Né? Nós estamos em 2026. O que você vai colher em 2036? Né? Eu estou gravando esse vídeo 14 de agosto de 2026. O que você vai colher em 2036? Muito provavelmente você vai colher as coisas que você faz hoje. A sua relação com as pessoas hoje. A sua relação com a comida, com o exercício físico, com a sua produtividade, tudo. A depender da relação que você tem, você vai colher consequências. E quando eu falo consequências, não é algo só negativo. Então, assim, o sentido filosófico que eu quero trazer, assim, de ter uns insights mesmo, sabe? É de entender que tudo que você for construir demanda tempo. Nada. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Nada do que você for fazer tem um caminho, um método. Eu não tô aqui e até, sabe, se você for ver isso na rede social, alguma coisa assim, eu descobri o método, eu descobri o que os cientistas falam, que não querem falar, quer dizer. Eu descobri o que os psicólogos não falam aos seus pacientes. Eu descobri o caminho secreto para realmente ter uma vida feliz e longeva. Cara, quando você escutar esse tipo de frase, por favor, tá? Por favor, tome cuidado. Porque muito provavelmente essa frase ela não tem uma certeza. Ela não é justa. Porque talvez o caminho que você trilhou para alcançar o seu sucesso não vai ser o mesmo caminho que eu vou trilhar para alcançar o meu. Então, em vez de a gente se preocupar em quais caminhos percorrer, por que a gente não se preocupa em fazer o nosso próprio caminho? E é aí que entra a questão da efemeridade da espera. É aí que entra a nossa relação com a espera, com lidar com o tempo, lidar com essa paciência, de ter essa paciência. E aí, às vezes, a gente pode até pensar na paciência como algo ruim, né? Algo meio pacato, algo meio monótono, algo como se a gente não fosse meio passivo, assim, né? No sentido de ação. Não tomássemos iniciativa, não fizéssemos nada. Mas a paciência, eu vejo que ela é muito mais do que isso, né? Ah, pessoal, só dando um adendo. Toda essa reflexão aqui é de uma carta que eu escrevi, tá? É uma reflexão. Então, necessariamente, ela não tem embasamento científico, é uma reflexão, ok? E aí a grande questão, e eu vou trazer alguns exemplos, tá? Vai ter um exemplo nesse tópico, vai ficar bacana. Que é para realmente auxiliar você a pensar um pouco mais nessa questão de paciência e de tempo. Mas enfim, ter paciência não é isso. Não é algo pacato, não é algo que você deixa a vida te levar, que nem o Zeca Pagodinho. A paciência é você saber tolerar os processos. A paciência é você entender que demanda tempo, cara. E às vezes o tempo que vai demandar para ti é muito maior. Por uma série de fatores. Por uma série de fatores. Então, é crucial entender isso, porque às vezes a gente se exige algo como se tivesse que demandar certo tempo, ou tá tipo assim demorando demais, ou tá muito rápido, ou algo assim nesse sentido. Mas é muito importante a gente entender que tive que parar aí para tossir um pouquinho.
que não tem tempo certo para as coisas que a gente tanto se importa darem certo. É até um ponto, né? O que é dar certo? É atingir as tuas expectativas? Porque se os teus objetivos estão atrelados apenas a resultados, talvez a gente possa rever tudo isso. Porque a gente não tem, né? Até Kobe Bryant falava sobre isso, né? Uma hora você vence, uma hora você perde. E aí? O que sobra? Se você perde, você vai ficar mais ansioso para ganhar. Se você ganha, você vai ficar mais ansioso para continuar ganhando. Agora, se a tua relação com a sua performance, com a sua vida, está atrelada, está atribuída a um caminho, a um processo a ser vivido, talvez fica muito mais evidente o porquê você faz aquilo que você faz. E aí principalmente entra a efemeridade da espera, saber tolerar para tolerar o processo, ter paciência, se dispor a tudo isso, sabe? Então até tenho aqui meu roteirinho, né? A paciência ela é um processo ativo. Um processo ativo que não é só sentar e torcer, é um processo de ação contínua, de você continuar, de você se manter constante. E aí que entra uma questão que, logo, novamente, a espera, eu vou bater muito nessa tecla nesse vídeo. Que eu vejo que hoje, de maneira cultural, a gente está tão preocupado e a gente está tão acostumado a sentir prazeres e se preocupar com esses prazeres imediatos, que a gente esquece que certas coisas demandam tempo, que precisam de paciência. Por exemplo, vamos pensar num processo de emagrecimento. Eu não sei se isso é uma das coisas que você encara hoje, mas se com 27 anos você chegou a um corpo que você não se sente confortável, que por questões médicas também você precisa estar disposta a fazer um processo de emagrecimento ou ganho de massa, veja, você demandou 27 anos para chegar onde você chegou. E você quer mudar tudo em um mês? Você quer mudar tudo em 6 meses? A depender do contexto, você consegue mudar de maneira saudável, logicamente, né, gente? Mas você precisa de tempo. A grande questão é que você precisa de tempo e talvez esse tempo que você precise não vai ser prazeroso. A gente pode ver isso até no aspecto de futebol hoje, né? Se você olhar os times da Série A do Brasileirão, eu não sei se você acompanha futebol, eu acompanho. Cara, é nítido. Talvez dos 20 times da Série A do Brasileirão, tirando o Flamengo, tirando o Palmeiras, tirando o Cruzeiro, o resto tá com uma dívida enorme. Só que ainda assim mantém custos altos no quesito futebol, né? Eu acho que também até um possível futuro diário constante, né? Nós falamos sobre essa questão do futebol e do quanto que se é valorizado e tem salários astronômicos jogadores de times grandes de Série A, né? Eu sei que é uma porcentagem pequena, mas é muita grana envolvida dentro do futebol, né? Mas assim, eu acho que é muito importante a gente ver que essa cultura de querer sempre mais e tem que ser agora, uma coisa quase um miojo, cara, isso acaba fazendo com que a gente não tolere os processos. E uma pergunta que eu te faço, e acho que essa pode ser uma pergunta muito importante, até se você está assistindo esse vídeo, né, até aqui, comenta o que você está achando, tá? O diário constante é isso mesmo, eu não faço muitos cortes, é um papo, né, como se nós tivéssemos uma videochamada. Mas quanto tempo você tem para viver aquilo que você tanto ama? Quanto tempo você daria da sua vida para viver aquilo que você tanto valoriza? Porque você fala que você ama isso. Você fala que é importantíssimo para você. Agora, quanto tempo você daria para viver isso? Quanto tempo? Entende? A gente coloca pressa até nos nossos sonhos. A gente coloca uma inquietação até naquilo que a gente tanto ama. Agora, imagina situações em que não é tão relacionado ao nosso sonho, mas são processos que nós passamos. Qual seria a nossa relação? De uma pressa absurda,
de querer que passe de uma vez, que aconteça logo. Então assim, pessoal, dê tempo para você conquistar aquilo que você tanto ama, mas continue. Continue buscando, continue tentando, continue, sabe, construindo isso para você alcançar aquilo que você tanto ama. Eu não acho que tem tempo para você viver aquilo que é importante. Logicamente, pessoal, sempre leve em consideração contextos. Sempre algum contexto, talvez, que a gente possa olhar e talvez não se encaixe esse tipo de afirmação. Mas eu vejo, por exemplo, academia. Marco, fiz um mês de academia, tenho dor, não vi resultado. Ah, vou parar, esquece. Cara, pô, será? Será que vale a pena? Porque em um mês você não teve o resultado que você gostaria? E outra, a gente acha muitas vezes que a alimentação saudável, de você ter uma alimentação equilibrada, pautada em certos nutrientes e tendo, né, alguns momentos que você come alguma coisinha a mais ou menos, precisa ser num projeto verão. Mas, cara, se comer de maneira saudável, manter uma alimentação equilibrada, é um processo pro resto da sua vida, bicho. Fazer exercício físico é pro resto da sua vida. Então, em vez de a gente ficar tão preocupado com os objetivos, nesse sentido, que tal a gente se preocupar, que tal a gente tentar aproveitar esse processo, ter paciência com esse processo. Então, assim, pessoal, até uma história que eu acho que é muito válida. Eu não sei, acredito que todos aqui talvez já conheçam, mesmo que não tenham visto ou lido os filmes ou lido os filmes do Harry Potter. Filmes do Harry Potter, novamente, tive que parar aqui para tossir, pessoal. A autora, os livros, perdão, ela escreveu e ela foi nas editoras. Ela foi recusada 8 vezes. O livro do Harry Potter foi recusado 8 vezes. 8 vezes ela, foi lá, bateu na porta e escutou que não era bom, que não iam fazer, que não sei o quê. E se ela tivesse parado, entende? Se ela tivesse dado tempo, se ela tivesse dado limite, né, pro tempo do sonho dela. Eu sei que eu tô parecendo o pai do Todo Mundo Deu Cris aqui. Mas acho que coaduna muito com o que nós estamos conversando. Porque se ela tivesse falado assim, eu vou tentar 3 vezes. Se nessas 3 vezes eu não conseguir, eu não vou publicar. Quantas pessoas será que não teriam, né? Olha quanta gente que ela teria deixado de influenciar na vida. Que teria deixado de, fazer diferenças, né? Eu gosto de Harry Potter, mas assim, não sou um fã enorme, mas já assisti os filmes, nunca li os livros. Mas assim, você percebe isso. Então, toda construção que você ambiciona, tudo aquilo que você ambiciona exige tempo. Seja de dias, seja de meses, seja de anos ou décadas. Eu não sei se você percebeu, mas essa é a única vida que você tem. É a única vida que eu tenho. Eu gosto de gravar o Diário Constante, adoro. Ele tem uma repercussão que me traz algum tipo de consequência no sentido monetária, financeiro, né? Não, ainda não. E eu nem sei se vai ter. E talvez demore anos para eu conseguir. Mas eu vou continuar fazendo, porque faz sentido para mim fazer. É algo que eu valorizo. De você que está assistindo, sabe, daquela visualização, daquela curtida, sabe, de eu poder trazer talvez essa reflexão para alguém, eu acho que isso é muito válido para mim. Entende? Então assim, pessoal, onde que eu quero chegar aqui com vocês é que nenhum tempo, nenhum espaço de tempo é maior do que aquilo que você valoriza ou ambiciona construir. Não tem. Sabe, pega o teu sonho e tenta colocar em quanto tempo você tem que viver esse sonho. Em quanto tempo você tem que conquistar aquilo que você tanto quer conquistar. Sabe, então eu acho que não há tempo certo para isso. Há o tempo que acontecer. Ela teve o acaso, né, a escritora do Harry Potter, de na nona tentativa aceitarem o trabalho dela. E é um trabalho hoje
né? Eu nunca li os livros para trazer a minha opinião, mas a gente vê, é uma coisa assim enorme, é uma marca absurda, né? E fez diferença na vida de muitas pessoas. Então, assim, a efemeridade da espera está muito relacionada com que a espera ela vai acabar. Em algum momento, toda essa espera que eu vou ter com constância, que é o meu projeto de autodesenvolvimento, que até aproveitando o adendo, que é um projeto onde é um clube, onde você faz um clube de assinatura, onde você vai ter acesso a um acervo de aulas que constantemente eu estou atualizando. Por exemplo, essa semana eu acabei de atualizar mais 3 aulas. Acabei de gravar mais 3 aulas, né? Terminei as aulas do sono, do módulo de sono. Tá aqui na descrição, vem fazer parte, vem aprender a ser constante, né? De maneira flexível e de maneira saudável, porque eu acho que esse é um ponto que não está tendo hoje. Então assim, pessoal, dando sequência aqui, vem ser constante, tá? Vai estar aqui embaixo os links, tem 3 opções de assinatura, vem ser constante comigo. Agora, a gente precisa aprender a tolerar esse tédio e transformar essa espera em descanso e aprendizado. E aqui talvez você vai falar assim, Marco, descanso? Pô, esse vídeo até agora a gente falou sobre performance. Como assim falar sobre descanso? Porque toda produtividade necessita de descanso. Eu não sei, sabe? Eu acho que é importante a gente ter isso válido. Porque muitas vezes a gente pensa que tem que ser intenso, que tem que ser obcecado, que você tem que fazer a todo momento. Mas, bicho, muitas vezes o teu sucesso está por um acaso de acontecer. Aquilo que você tanto procura está atrás de vários acasos. Para você estar nesses acasos, você tem que estar descansado. E até por uma questão de criatividade, de produtividade, você precisa ter descanso no seu dia a dia. Que seja meia hora por dia. Que seja 1 hora por dia. Que seja o tempo que você puder descansar, também descanse. Porque a intensidade ela não constrói muita coisa, na maioria das vezes. Ou, a depender do que você constrói, ela te custa bastante. Então, assim, Marco, você nunca foi intenso? Já fui muito intenso. E me custou minha sanidade. Me custou onde eu voltei a fazer terapia, comecei a trabalhar a minha obsessão com o estudo. Mas aí que está um ponto. E presta atenção nisso, tá? Meu querido e minha querida que me acompanha aqui. Por favor. Há sempre contextos, tá? Pra gente considerar. Por exemplo, esse ano eu tive uma tentativa de entrar num mestrado numa federal, lá de Chapecó, e eu escrevi. Eu vi que eu tinha tempo, falei, bom, eu vou dedicar tempo a isso, e vou ser um pouco intenso, porque eu preciso escrever um pré-projeto, preciso pegar os documentos certinhos. Cara, e dediquei, sabe? Dediquei tempo, escrevi o pré-projeto, escrevi um pré-projeto sobre terapia de aceitação e compromisso visando a mitigação dos sintomas de insônia. Ia fazer uma revisão de literatura. Cara, eu escrevi, ficou bem legal o meu pré-projeto. E foi intenso naquele momento. Acabou que eu não fui aceito por uma questão de currículo. Meu currículo ainda, né, ele não tinha os requisitos necessários, digamos assim, questão de números, né. Agora eu acho que por estar numa segunda pós-graduação talvez já melhora. Agora sim, fui intenso ali e não me arrependo. É sempre importante você entender os contextos que você vive. Porque a intensidade em qualquer âmbito da vida, ela é necessária em certos contextos, mas ela não é sustentável. Imagina você sustentar que você precisa ser incessantemente, nossa, produzir o tempo inteiro. Cara, isso é uma fadiga enorme que você acumula, bicho. Então, assim, sempre lembra do contexto. Mas que ser constante é você entender isso. É você continuar e não desistir. É continuar e não desistir. É continuar e não desistir. Aproveitar a sua jornada. Porque eu não tô aqui... Pessoal, eu não tô aqui dizendo para vocês assim, ó, façam independentemente de tudo.
Esqueçam a sua vida particular, esqueça a sua família, esqueça seus amigos. Não. Eu tô aqui falando para você ser constante, porque quando você for constante, você pode ao mesmo tempo aproveitar e desfrutar das pequenas coisas da vida. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. A gente não tem um tempo. O tempo não é uma coisa como se fosse essa garrafinha de água aqui que eu consigo segurar nas minhas mãos. O tempo, ele é relativo. Pode ser que daqui a um ano eu não esteja mais aqui. Eu espero que não. Eu espero que eu vá falecer lá pelos 80 e poucos anos. Mas pode ser que daqui a um ano eu já não esteja aqui. Pode ser que daqui a 10 anos eu já não esteja aqui. E a grande questão é, seja constante naquilo que você tanto valoriza, mas ao mesmo tempo se dê momentos para você aproveitar e desfrutar da vida, que sejam pequenos momentos. Hoje mesmo, por exemplo, estou trabalhando a semana inteira. Ontem eu parei de trabalhar às 10h30 da noite. Mas hoje eu vou gravar aqui, vou editar amanhã esse vídeo. E hoje à noite, agora é 4 da tarde, eu vou encontrar com os meus padrinhos de casamento e a gente vai fazer um churrasco juntos. Entende? Isso pra mim é uma coisa que vale a pena, mas bicho, talvez uma coisa que pode valer a pena pra você é você tirar um tempo, dar uma corridinha, vai fazer um exercício, vá caminhar um pouco, vai ouvir uma música enquanto você faz tudo isso e depois chega em casa e vai ver um filme. Sabe, tira esse tempo pra ti. Cuida de você. E se caso, né, eu sempre reitero, se você tem alguma dificuldade de questão emocional e mental, né, e você precisa cuidar disso tudo, você quer melhorar tudo isso, faça terapia. Eu atendo online, apenas online. Então, se você quiser, eu posso ser seu psicólogo. Eu estou com a agenda aberta ainda, neste momento que gravo esse vídeo. E faça terapia. Tá? Vem, me manda mensagem, tira tuas dúvidas comigo que eu te esclareço tudo certinho de como que eu trabalho. Ou te encaminho para um profissional também qualificado para te atender. Fechou? Então, assim, pessoal, né, acho que ficou claro, assim, agora indo para a parte final, que tudo que depende tudo aquilo que você ama na sua vida, tudo aquilo que você quer conquistar, não vem de dias extraordinários, vem de dias comuns, vem da constância do seu comportamento, vai vir de você continuar, de você fazer talvez, Marco, pô, mas eu só consigo estudar 1 hora na semana. Bom, que seja essa 1 hora, que essa 1 hora seja a melhor hora possível que você possa fazer e construir nela. Mas que você seja constante, que você faça essa 1 hora. E na semana que vem, se você conseguir, você faça 1h15. Daqui a 2 semanas, 1h30. Mas que você continue fazendo. Então assim, pessoal, tudo demanda tempo e demanda que você aprenda. E se você quer aprender a ser constante, se você quer e está disposto a viver tudo isso que eu expliquei nessa aula para vocês de maneira prática, de maneira clara, evidente, vem para o Constância. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Nós temos 3 opções de assinatura, né? Mensal, trimestral e anual. Tá por enquanto, né, no dia que gravo, né? 14/8/2026. Tá muito barato. O mensal tá R$19,90. Se você for ver hoje no mercado, você não acha muita coisa abaixo de R$20. Então, assim, alimentos, né? Por exemplo. Até, por exemplo, uma Nutella, né, bicho? Uma Nutella, assim, hoje tá mais caro que o Constância. Então, cara, por enquanto tá num preço muito assertivo. Não sei como que vai ser o futuro, né? Mas vem fazer parte do Constância. Vem aprender a construir essa jornada. Eu vou estar aqui. Eu vou continuar. Se você não quiser fazer isso, começar hoje, cara, pensa, tira um tempo. Manda mensagem pra mim, tira as dúvidas. Eu adoraria responder. Mas vem ser constante, vem cuidar de você. Vem cuidar dos seus comportamentos. Fechou? Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Hoje é um vídeo mais curto dos últimos, né? Se a gente for analisar. Mas é isso. Agradeço a vocês. Os links vão estar aqui embaixo. Curte, comenta esse vídeo, o que você achou, o que você refletiu. Se inscreve no canal, compartilha com alguém que você sabe que vai curtir esse vídeo também. E eu te espero nos próximos diários constantes. Valeu, pessoal!
Um abraço.